a mensagem de hoje é a mensagem mais importante da minha vida. É a mensagem mais importante da minha vida. O que eu vou falar aqui hoje é a mensagem mais importante que até então eu preguei, não invalidando as outras, mas entendendo o conteúdo desta mensagem. Sabe que existe poder na cruz. A cruz é um símbolo do cristianismo, amém? Veja, católicos usam a cruz, evangélicos usam a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Mas nós não podemos nos deter tão somente a uma simbologia da cruz, porque a cruz nos remete a Jesus. A cruz nos leva a olhar para Jesus. Por isso entenda que a cruz com Jesus crucificado é uma cruz que está atrelada e passando uma imagem de um Jesus que não ressuscitou. Por isso que aquela cruz que você vê, Jesus crucificado, ela está passando uma mensagem que ele está crucificado ainda lá, amém? Que ele está ali pregado. Agora a cruz sem Jesus significa que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não, você tem que dar um glória a Deus, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Isso não se trata de ser evangélico ou católico, não estou entrando nesse mérito não. Trata-se de você entender o poder da cruz. A cruz nos leva a Jesus, repete comigo, a cruz nos leva a Jesus. E o fato de olharmos para Jesus, precisamos entender essa atitude dele na cruz, porque a atitude de Jesus na cruz reverbera até hoje em nós. Tem como consequência aquela atitude na cruz, até hoje chega em nós. Eu quero falar algumas coisas acerca do poder da cruz na minha e na sua vida. Jesus na cruz nos deu uma nova perspectiva. Eu vou repetir: Jesus na cruz te deu uma nova perspectiva. Olha o que está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Preste atenção aqui. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Repete comigo, igreja: Cristo vive em mim. Olha só, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está querendo dizer aqui é um exemplo claro de um tempo onde se operava através da lei, e um tempo que passou-se a operar através da graça. Repete comigo: lei versus graça. A lei eu faço e por isso eu mereço. Eu trabalho, por isso eu mereço. Eu sacrifico, por isso eu mereço. A graça, Deus me pega, me entrega sem eu merecer. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Antes de Jesus era o tempo da lei, depois de Jesus veio o tempo da graça. Antes de Jesus era sobre o meu trabalho, é sobre o meu merecimento, é sobre o meu sacrifício, é sobre algumas pessoas poderem se relacionar com Deus. Depois de Jesus é sobre a bondade dele, é sobre o cuidado dele, é sobre ele nos escolher, mesmo nós não merecendo. Ei, entenda que a partir de Jesus, naquela cruz, você passou a ter uma nova perspectiva. Estávamos fadados a uma vida sacrificial, uma vida onde buscar a Deus era para um grupo seleto de pessoas, em um lugar seleto para algumas pessoas, enquanto agora buscar a Deus é apenas a partir do nosso querer. Entenda, a partir de Jesus naquela cruz,
Ele te deu livre acesso a Deus. A sua vida nunca mais passou a ser a mesma. Pastor, mas eu nasci há 20 anos atrás, eu nasci há 80 anos atrás, eu nasci há 60 anos atrás, 50, 40 anos atrás. Você está falando de um negócio que já fazem algumas gerações que é assim. Pois é porque existe um antes e um pós-Jesus. Existe um antes e um pós. Antes, lei, pós, graça. Não significa um evangelho permissivo, pelo contrário. Antes eu fazia e era penalizado. Agora eu penso e já posso sofrer consequências. Acontece, igreja, que a partir de hoje você precisa entender que através da morte de Jesus na cruz, Ele te deu uma nova possibilidade de vida. A partir da morte de Jesus naquela cruz, Ele te deu uma nova perspectiva, uma nova forma de ver o mundo. Através de Jesus na cruz, Ele, Jesus, nos deu um caminho. Preste atenção. Quando você quer comprar um remédio, aonde você vai? Aonde você vai? E quando você quer comprar gasolina, aonde você vai? Perceba, existem lugares que para nós comprarmos determinados produtos, são específicos. Você concorda comigo? Quero comprar remédio, eu vou na farmácia. Quero comprar gasolina para o carro, eu preciso ir no posto. Lugares específicos que vendem coisas específicas. E o leque se abre. E entenda que se você quer ter vida, você precisa estar em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em Jesus nós encontramos vida. Em Jesus não tem outro lugar. Não existe outro lugar. Não tem como eu encontrar vida em outro lugar. Não tem como eu encontrar gasolina no supermercado. Não tem como eu encontrar remédio fora da farmácia. Não tem como, sabe por quê? Porque existem lugares que são específicos para produtos. E para que você encontre vida, você precisa ter Jesus. Porque Ele é o caminho. Repete comigo, Ele é o caminho. Você quer vida? Esteja no caminho. Não tem dois caminhos. Agora, amanhã está saindo um caminhão aqui da igreja, cheio de doações para o Rio Grande do Sul. Vários kits para as crianças, leite, muita coisa. Um caminhão está aqui estacionado. Amanhã, 4 horas da manhã, o pessoal vai sair entregar. E eu estava falando com o pastor Rafael que vai ir, e eu falei assim: Rafa, olha, toma cuidado, porque eu estava vendo alguns stories, alguns vídeos hoje, que algumas rotas no Waze, nos aplicativos aí de GPS, não estão informando que tem barreiras. Então, se tem barreira, você consegue encontrar um caminho alternativo para chegar em determinado lugar. Aí ele me falou assim: pois é, pastor, nós estamos vendo aqui que acho que a nossa viagem vai durar mais de 15 horas, porque vamos precisar fazer um caminho alternativo, uma volta. Sabe, na nossa vida com Deus, não existe rota alternativa. Não tem como. Na nossa vida com Deus, não tem atalho. Não tem atalho. Na nossa vida com Deus, só tem um caminho. E esse caminho aponta para Jesus. Esse caminho é Jesus. E você está nesse caminho, produz vida no seu coração. Eu declaro sobre você que você terá vida no seu coração. Eu declaro sobre você que você terá esperança na caminhada. Eu declaro sobre você que você terá perspectiva transformada. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, uma nova estação. Eu declaro sobre a sua vida um direcionamento da parte do Senhor. Há poder na cruz, há poder de uma nova perspectiva, há poder de um caminho, há poder através da cruz, porque a cruz também nos deu responsabilidade. Repete comigo: eu tenho responsabilidades. Veja só o que o texto de 1 João 3,16 diz: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Por quem Jesus deu a vida?
por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, olha a profundidade desse texto aqui. Jesus deu a vida por nós. É lindo ou não é? É lindo, é aleluia, glória a Deus. Só que o calo aperta, João, quando o mesmo texto que nos dá esperança, nos enche de alegria, nos faz dar glória a Deus, nos faz dar aleluia, diz que da mesma forma que Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E aí? Como é que é o negócio? Ou vale ou não vale o texto? Calma, fica tranquilo. O evangelho é uma corrida de bastão. Uma corrida de bastão. Você hoje, nessa segunda-feira, você está aqui num culto, recebendo uma palavra da parte de Deus. Você possivelmente acordou hoje, fez um devocional. Você participa de clãs, grupos de convívio, de cuidado que nós temos aqui na igreja. Ou você veio de uma outra igreja que você foi alimentado pela palavra do Senhor. Possivelmente, se você nunca pisou numa igreja, quando você era pequeno, seu vovô e a sua vovó explicaram o que era Jesus para você, explicaram que existia um Deus, aquele que você um dia questionou, o que é aquele negócio que está lá na cruz, vovó, e eles então explicaram acerca de um Deus. Entenda que o evangelho ele começa em Jesus. O evangelho ele começa a ser pregado através de Jesus, João Batista, Jesus. Esse evangelho, a partir do momento que Jesus é crucificado, ele vai aos céus, então ele passa a ter a responsabilidade de ser falado pelos discípulos, pelos apóstolos. Perceba que várias gerações vão passando, a mensagem vai sendo propagada. Paulo está sendo um baita de um exemplo ao longo das escrituras acerca do evangelho, do poder do evangelho. Um certo dia alguém falou de Deus para você. Entenda que aquilo que os discípulos fizeram, eles já fizeram. Jesus já passou. E a responsabilidade de passar o evangelho para frente não se trata daquelas gerações que já passaram, mas do seu posicionamento a partir de hoje. Por isso que o evangelho é uma corrida de bastão, que chegou passando de gerações em gerações. Alguns os avós criados na igreja, outros os pais criados na igreja. Fato é que hoje você passa a entender que através da cruz, o evangelho no seu coração, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade é você passar para as próximas gerações o poder da cruz. É você passar para as próximas gerações o evangelho. É você perpetuar. Imagine você sendo uma barreira naquilo que Deus quer fazer. Imagine você bloqueando aquilo que Deus quer fazer. Misericórdia. Mas a partir de hoje entenda que a responsabilidade, ela gera deveres, mas ela também gera oportunidades. Ela gera oportunidades para você sair da mesmice e fazer a boa diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Ela gera oportunidade para que você seja luz em um mundo em trevas. Ela gera oportunidade para que você seja resposta na sua família. Ela gera oportunidades para que daqui a gerações da sua família, genealogias a partir de você, lá na frente olhem para trás e falem: um dia minha avó orou, um dia o meu avô orou, um dia o meu bisavô orou, um dia a minha bisavó entregou a vida para Jesus. Ei, a responsabilidade gera uma oportunidade de você mudar o meio de convívio que você está inserido. Tem muita gente que olha com o peso da responsabilidade. Eu gosto de olhar com o peso da oportunidade. E a oportunidade me faz pensar que nós não somos mais um para ocupar mais espaço aqui na terra. Pelo contrário, nós somos chamados para fazer a boa diferença. Você foi chamado para ser a luz desse mundo. Você foi chamado para ser o sal dessa terra. Você foi chamado para viver promessas da parte do Senhor. A cruz demonstrou o tamanho do amor de Deus por nós. Gente, eu não gosto nem de pensar. Não gosto nem de pensar como seria, como pai, ter que entregar o meu filho para a morte. Imagina. Não tem como.
é impensável um negócio desse. Entregar o seu filho para o sacrifício. O pior, sabe o que é? Que é em lugar de gente que não merece. Não é em lugar de gente boa. É em lugar de gente que não merece. Nossa, pastor, quem que não merece? Eu e você. Pecadores que somos. Só que Deus não ama como nós amamos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não acredita em nós como nós muitas vezes acreditamos. Sabe por quê? Porque o amor dele é um amor sacrificial. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, ali o script, o roteiro do amor de Deus, sacrificial, não desiste, não procura os seus próprios interesses. Ei, que a porção do amor de Deus possa inundar o seu coração a partir de hoje, e você entenda que Deus te amou, não olhando para quem você é, mas olhando para aquilo que você vai se tornar. Ei, não é sobre quem você é, porque nós não somos merecedores, mas é sobre quem Deus tem estabelecido nos céus acerca do nosso futuro. Deus não tem compromisso com o seu passado, Ele tem compromisso com o seu presente e com o seu futuro. Deus não tem responsabilidade com o seu passado. Por isso, uma vez que Jesus entrou, olha para aquilo que você pode fazer a partir de hoje. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O amor dele nos gerou liberdade. Repete comigo: o amor gerou liberdade. Que você entenda que Jesus naquela cruz não foi simplesmente um ato normal, mas foi um ato que reverbera no seu coração, que reverbera na sua vida, que reverbera através das suas atitudes. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui essa noite.